Gravação. Beleza. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer a apresentação de como fazer a instalação do seu primeiro Bitcoin Core, junto com o tutorial desenvolvido pela BRLN e a sua comunidade, que é um clube de node runners que querem ter soberania, querem ter a autocustódia dos seus bitcoins na rede Lightning. E a gente consegue te ensinar. Esse vai ser uma da série de vídeos falando sobre como, como poder fazer toda a sua infraestrutura de Bitcoin em casa e poder ter essa custódia na rede Lightning. Enfim, vamos lá. Existem duas arquiteturas, dois tipos de arquitetura, basicamente. Existem mais, tá? Mas esses dois são os que a gente vai dar as opções aqui, que são os mais conhecidos. A arquitetura AMD e a arquitetura ARM. Geralmente, AMD são os tipos de arquitetura utilizados nos processadores da Intel e da própria AMD. E ARM é uma arquitetura utilizada principalmente de processadores, né? No Raspberry Pi, em celulares e outros dispositivos considerados mais móveis, mas podem ser utilizados, por exemplo, como na Apple. A Apple também utiliza ARM, então pode ser uma boa arquitetura. Não entendam ARM como, às vezes, móvel de baixa potência, algo do tipo. Falando um pouco sobre a MD64, foi desenvolvida aí pelas indústrias tradicionais de peça de computador, como eu tinha falado. E, assim, isso é um requisito. Tem o mínimo e tem o recomendado. O mínimo, muitas das vezes, está estrangulado, mas está funcionando, dependendo de quanto você quiser construir dentro dele. E o recomendado, por exemplo, quando a gente vai falar sobre núcleos, se você pegar 4 ou 8 núcleos e fizer um Node Lightning ou mesmo um Node Bitcoin, pode ser que acabe ficando meio apertado, mas se você conseguir utilizar um processador de 12 ou 24 núcleos, vai assim, dar de sobra, tá? 12 já funciona bem, 24 você nunca vai utilizar tudo. Daí tem a questão dos clocks aqui, a geração também do processador é importante, porque se você pega um processador de i7 de uma geração muito mais antiga, você vai ter um desempenho pior. Você precisa pegar um que seja de uma geração mais nova. Ele tem tecnologias diferentes que vão permitir maior eficiência. E pode ou não ter o vídeo integrado. A questão do vídeo integrado é que você não precisa utilizar uma placa de vídeo para poder exibir, nem que seja o terminal para fazer uma recuperação, mas na maioria das vezes pode ser que você não precise pelo fato de você fazer acesso via SSH. E daí temos também a arquitetura ARM, que, como eu falei, são utilizados aí em algumas tecnologias, como, por exemplo, o Raspberry Pi 4, o Raspberry Pi 5. Dá para rodar, tanto é que hoje a gente vai fazer a demonstração no Raspberry Pi 4, de 8 GB, mas se você tiver um Pi 5 de 8 ou mais gigas, também já está funcionando. Eu diria mais gigas ainda, dependendo do que você for instalar, bem mais gigas. Não sei se existe um de 16, enfim. Armazenamento e memória. Muitas das vezes essas palavras se confundem. Memória é a memória de trabalho do computador. E armazenamento é onde ele vai guardar as coisas para longo prazo, ou quando ele for desligado. Então, são as coisas que permanecem quando você desliga o sistema. De preferência, não utilizar HDs pela questão de desempenho. Eu sei que eu não vou falar que não pode usar, porque eu já fiz, e assim, se você tiver um bom HD para colocar pelo menos a sua blockchain, já tá bom. Mas o resto seria ideal usar um SSD. NVMe até pode ser utilizado,
mas o SATA ele tem uma vida útil muito maior. Aí, aqui falando sobre os tipos, né? O NVMe, no caso, acho que até o Jaime me corrigiu da última vez que eu falei sobre isso, que tem que ser NVMe PCI Express, porque se a gente utilizar o NVMe, né, aquela entradinha que tem o desenho ali que vocês estão vendo, mas for SATA, a velocidade ainda vai ser baixa. Questão de memória RAM, como eu tinha falado, o ideal é 8 gigas, na verdade, assim, o ideal para baixo é 8 gigas, mas dá para rodar com 4 em alguns casos que você for instalar poucas coisas, e o ideal mesmo seria de 16 para cima. Fonte de alimentação, de energia, você pode, se você já estiver usando, por exemplo, o Raspberry Pi, você nem vai ter que se preocupar com isso. Você vai já comprar com uma fonte de, acho que são 15 watts, ou então mesmo você vai utilizar um carregador rápido que você já tem em casa. Tem aqui essa questão do selo, se você for utilizar um computador ou um AMD64, você usar uma fonte que tenha pelo menos o selo 80 Gold Plus, mas você tendo mais, você vai uma potência aí de, sei lá, 650, 450, já tá dando para rodar um nó. Se alguém também tiver algo a acrescentar aí depois pode falar, mas pelas minhas experiências dá para ter um nó tranquilo. E a questão da placa-mãe aí, cara, é pesquisa. Você vai acabar tendo que pesquisar na internet qual que é a memória que tem compatibilidade com a sua placa-mãe. Já começa a ficar um pouco mais complicado se você vai montar esse computador do zero. Tem questão de tecnologias de memória também de épocas diferentes, DDR4, DDR3, DDR2 e por aí vai. Você vai encontrar todo tipo de coisa às vezes no Mercado Livre ou mesmo lá em outros sites como Kabum, Pichau, etc. Você pode procurar pelo que mais te agrada. Então, esse foi a parte da apresentação sobre o hardware. Vou começar aqui de novo, então. A gente. Oh, tá gravando. A gente vai ensinar basicamente hoje a fazer a instalação através de um Raspberry Pi 4, que é um computador que ele é muito mais fácil de se montar do que, do que toda aquela história que a gente tinha visto anteriormente. Eu recomendo fortemente que utilizem o Raspberry Pi Imager, que é uma baita mão na roda, que vai facilitar muito o processo de instalação do sistema operacional no Raspberry Pi. Então, esse daqui é o Pi Imager, já tinha baixado ele anteriormente. A gente vai fazer toda a configuração por aqui, mas para quem for escolher o MD64, vai usar o Balena Etcher, que eu abri ele aqui do lado também. O processo é bem semelhante. O Raspberry Pi só muda que a gente vai usar um cartão SD para poder fazer o flash do disco, né? Poder fazer a instalação do sistema operacional para a gente poder utilizar. Mas quem for utilizar o MD64 vai ter que usar aquele pendrive, aperta o F12 ou ESC ou qualquer coisa, dá um soco no teclado aí. Vê o botão que a sua placa-mãe faz dar o reboot, você vai dar o boot e vai fazer o flash aqui. Escolhendo a imagem, né? Você baixa lá do site da, do próprio Ubuntu. O Ubuntu Server versão pode ser 24 ou 25 em diante, é melhor pegar que elas sejam LTS, Long Term Support. Você vai selecionar o disco e no final você vai apertar em dar o flash aqui e vai dar o flash do disco. Perfeito. Hoje a gente não vai usar aqui porque a gente vai fazer a instalação no Raspberry Pi 4 de 8 gigas. Então a gente vai abrir aqui o site do Balena Etcher, esqueci de mostrar aqui para vocês poderem fazer o download também. E aqui está o Raspberry Pi 4 que a gente vai selecionar, que é o que a gente vai utilizar hoje. Se você tiver outra versão, você pode selecionar aqui. Não vamos usar o Raspberry Pi OS tradicional, a gente vai vir aqui em Other General Purpose OS. Vai colocar aqui Ubuntu, e no caso vamos escolher aqui o Ubuntu Server 25.10, que é uma das últimas versões do Ubuntu Server. Aí eu tenho que escolher o disco.
E daí eu vou colocar um disco aqui de exemplo, na verdade. Porque o outro ele já tá bonitinho aqui, dado flash. Eu não vou ficar fazendo vocês esperarem aí. Vou pegar um outro disco aqui. Vamos ver, já apareceu aqui. Eu vou selecionar, vou colocar seguinte. Aí entra a parte de customização. Parte de customização do nosso sistema operacional. A gente vai fazer o quê? Vamos colocar o nome do hostname, que ele está pedindo aqui. No caso meu, eu coloquei aqui Pagcoin. Essa parte vocês não precisam preencher tudo, mas pelo menos escolham aqui América São Paulo. Vai garantir para vocês que vocês tenham a time zone correta lá quando for ver logs dos programas ou algo do tipo. Coloca o seguinte. Vamos colocar um nome de utilizador, que vai coloquei a mesma coisa, Pagcoin, e vamos escolher uma senha. Peraí que elas não combinam. Aí. Ok. Vamos escolher o nome da internet. Aqui, no caso, você vai escolher se você for usar Wi-Fi, mas você pode usar conexão via cabo, por exemplo. Que, inclusive, é mais recomendado, tá? Do que fazer o uso via Wi-Fi. E daí você só vai ter que conectar o cabo, você não vai precisar configurar nada dessa parte de Wi-Fi aqui. Muito importante não fazer, não pular essa etapa, porque geralmente esse botão vem desligado a primeira vez que você instala o software. Então, se você não ativar essa parte, você não vai conseguir fazer acesso a SSH no seu Raspberry Pi. A mesma coisa acontece com a instalação do Ubuntu. Você precisa ativar essa opção para ele instalar o servidor de SSH e você conseguir acessar remotamente esse seu computador. E daí aqui a gente vai colocar em escrever, aí ele vai falar se você tem certeza que você quer gravar, né? Se você deseja continuar, porque você vai apagar todos os dados do disco, você vai colocar que sim, e ele vai começar a fazer todo o processo aí de flash. Eu não vou, como eu falei, não vou ficar segurando vocês aqui, porque eu já tenho um servidor rodando aqui no Raspberry Pi 4. Eu vou deixar isso daqui rodando em segundo plano. E daí nós vamos para a parte interessante agora, onde a gente vai fazer, de fato, o acesso na nossa máquina. Espera aí. Onde estamos? Onde estamos? Cadê? Ah, vou abrir aqui o PowerShell. Velho e famoso PowerShell. Quero colocar só na beiradinha aqui. Pronto. E é aqui que a gente vai fazer o acesso via SSH. A gente vai utilizar hoje como passo a passo, como guia, o tutorial da BRLN. Agradecer aí Antônio, Jaime, todo mundo que elaborou esse documento maravilhoso. Utilizo pra caramba. Vou descer aqui na parte que nos interessa. Tem muita coisa falando aqui que vocês podem dar uma olhadinha depois, sobre como fazer o acesso via SSH, que é o Secure Shell, né? Como definir as suas senhas de forma segura e tralalá, tralalá. Vocês vão ler isso daqui com muita calma depois. E vamos pular para a parte que é importante de fato, aqui, que nós vamos começar adicionando o usuário admin. Aí, não, opa, nem fizemos acesso via SSH aqui ainda. Perfeito. A gente vai começar então fazendo acesso via SSH, e a primeira parte é criar o usuário admin depois disso. Então a gente vai digitar SSH, vai apertar espaço, vai colocar o nome de usuário que a gente escolheu lá na hora da instalação, no meu caso é Pagcoin, arroba. E quando você ligar o seu servidor, ele vai aparecer uma foto aqui, inclusive eu vou abrir aqui para vocês poderem ver,
que eu já tinha até mandado anteriormente. Vocês estão conseguindo ver a tela do Discord aqui também, né? Sim, sim, vemos. Perfeito, perfeito. Duas informações importantes que a gente vai ter que se atentar aqui nessa tela quando você conectar um HDMI ou então conectar a imagem no seu servidor e você digitar o usuário e a senha que você escolheu na hora da instalação, vai aparecer essa tela. Se não aparecer o IP aqui em IPv4, quer dizer que você não está conectado à internet. Você não conseguiu um IP dentro da sua rede, você não está conseguindo acessar. E, obviamente, é o IP que a gente vai usar para fazer acesso. Aqui, né? Ó, IP, esse daqui. E aqui em cima também temos a arquitetura do processador. Ó. Essa daqui é a arquitetura que é a ARM, né? ARM64, que é o que utiliza o Raspberry Pi. Então, vista a imagem aqui, que era importante, eu vou voltar para o que a gente estava fazendo antes. SSH, pagcoin, arroba, e vou digitar aqui o IP que estava lá naquela tela, que é o 192.168.68.59. Isso vai ser diferente em cada rede, porque isso é interna de cada um. E na primeira vez, eu vou até fazer aqui para simular, eu vou colocar aqui, apertei Ctrl C, né, para cancelar. Eu vou apagar aqui o SSH dessa máquina que estava anteriormente aqui, porque ele vai pedir uma autorização para você de segurança. Quer ver? Então, é 68.59. Eu vou achar esse IP aqui, já vou tirar ele daqui. Ele vai fazer isso daqui, ó, quando vocês forem acessar pela primeira vez, você vai digitar lá de novo SSH, pagcoin, arroba e o IP. Vai dar Enter, ele vai aparecer essa tela aqui. Ele perguntando se você confia no computador que está do outro lado para poder fazer o acesso via SSH, usando essa chave para evitar comunicações que não sejam seguras na parte de homem do meio, né? Você não ter alguém que está se passando pelo seu servidor ali no caminho. Vai digitar Yes, e daí sim, agora ele vai pedir sua senha. Vocês vão ter que acreditar que eu estou digitando a senha, ela não aparece os caracteres por uma questão de segurança. Vai pressionar Enter. Aí ele vai pensar um pouquinho, pimba, acessamos o servidor pela primeira vez. Aí já estamos prontos para começar. Agora sim, com o tutorial da BRLN em mãos, a gente vai dar os primeiros comandos, começando aqui pela parte de criar o usuário admin na seção de preparação. Vamos copiar aqui para o nosso terminal esse primeiro comando, que se termina com admin, justamente porque a gente vai criar o usuário admin, esse sudo add user, digitar a senha do usuário root, que é o usuário raiz, e agora a gente vai escolher a nova senha que vai ser utilizada para o usuário, que vai ser o usuário admin. De novo. Perfeito. Ok. E depois nós vamos adicionar o usuário admin nos grupos que ele precisa ser adicionado. Perfeito. Mais uma vez. Agora a gente precisaria fazer o logout. Aqui, no caso, eu vou usar exit, que também funciona. E daí a gente vai fazer de novo o acesso via SSH, só que dessa vez utilizando o usuário admin no lugar do usuário que eu tinha escolhido anteriormente. Agora fica uma opção, né? Para quem quer apagar o usuário anterior pode, para quem quer deixar ele lá também pode, garanto que ele tem uma senha segura, depois a gente vai em outros tutoriais ensinar a fazer acesso via chaves. Mas por enquanto hoje eu vou apagar aqui o usuário, no caso o tutorial usava o usuário temp. Opa. Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui, que era o usuário que eu tinha antes, que era o usuário pagcoin. Apaguei aqui. Deixa eu checar aqui a gravação, tudo em ordem. Fizemos o login na nossa máquina, apagamos o usuário anterior, aqui mesma mensagem que a gente tinha visto no tutorial,
Vamos fazer o update aqui e o upgrade do sistema operacional, do sistema operacional não, né? Dos componentes do sistema, das bibliotecas e tudo mais. E daí, essa parte aqui do Avaí Daemon, eu vou pular por enquanto, que não é interessante. Se ele te der o prompt aqui, durante a atualização, você vai digitar yes para poder confirmar que você quer utilizar e atualizar as bibliotecas. É importante por questão de segurança, o sudo apt update e o upgrade, que são clássicos também. Verificar desempenho do drive, isso se você estiver usando a entrada via USB do seu Raspberry Pi, por enquanto aqui a gente não vai precisar. A próxima sessão que a gente vai fazer uso é da parte de segurança, onde ele vai ensinar a gente a configurar para fazer de forma segura o, o acesso ao nosso servidor, garantindo com que outras pessoas não tenham acesso, ou pelo menos restringir as portas, permitindo com que a gente tenha uma maior segurança no servidor. Tem a parte de testar IPv6. Eu não vou fazer essa parte hoje, mas o que eu vou fazer é ajudar vocês a configurar aqui o FW de uma forma que você não fique trancado para fora do seu servidor. A gente vai selecionar principalmente essa linha aqui, que é a sudo fw allow, a porta 22, tem um comentário aqui, você vai copiar em cima da palavra ativar aqui. E agora Raspberry Pi. Realmente eu achei que ele não ia demorar tanto para atualizar, mas ele está indo. Eu vou até fazer outro acesso aqui para a gente acelerar o processo. Aí quebra o tadinho do Raspberry Pi. Perfeito. E daí o que a gente vai fazer aqui é abrir a porta 22 para conexão via SSH. E por enquanto é a única que a gente vai deixar é, ativa. Então a gente copiou esse comando sudo fw allow 22 pararapapó. Ele já mostrou aqui que criou as regras e eu quero ver se ele está de fato funcionando, está ligado, né, o FW, então eu vou digitar sudo fw status. E daí ele já me mostrou que está inativo. Então eu vou até dar uma olhadinha aqui, eu não me lembro aqui o comando, mas eu acho que é activate enable. OK. Vamos fazer aqui sudo fw enable. Ah, bom, estava aqui no tutorial, obviamente. Sudo fw enable. A gente vai colar aqui. E ele vai perguntar se você quer mesmo ativar, porque ele pode derrubar a sua conexão via SSH, mas como a gente abriu ele anteriormente, você não vai ficar trancado para fora. Então você vai colocar yes. Então, ativamos o firewall, né? O FW, já estão protegidos contra algumas coisas. Nós vamos agora dar prosseguimento para o processo de aumentar a nossa privacidade, que seria utilizar a rede Tor e a rede IP2 para nos comunicarmos, no caso da rede IP2, com outros nodes, e com a rede Tor a gente vai utilizar para comunicar também com outros nodes, mais de publicar, muitas das vezes, essas transações. Ela vai ser utilizada mais por outros projetos que a gente vai empilhar depois nesse stack aqui. Vamos começar com o sudo apt update. Bom, acabamos de fazer essa parte, né? Então, vamos repetir só porque às vezes tem algumas coisas que podem ficar desatualizadas conforme a gente vai fazendo a instalação. Se não tiver nada, a gente não tem o que temer, porque ele não vai atualizar nada se já tiver tudo atualizado, como vocês podem ver. Começar fazendo a instalação da Reditor com esse comando aqui, que é o segundo, no caso. A gente vai instalar algumas dependências que a gente vai precisar. Então, aí vai aparecer aqui a mesma tela, ó, o que a gente vai instalar e depois vai fazer o processo aqui de instalação automático já dessa dependência. Terminada a instalação, a gente vai fazer aqui o primeiro comando que é para abrir. Ah, na verdade não, esse já era o comando principal, correto. E no caso agora a gente vai abrir o. Cadê? Tá faltando um comando aqui, cadê? Não. Sudo apt transporte HTTPS. Cadê o da.
Ele fez a A instalação. lista, a lista está mais abaixo. Então, mas É, aqui ele já é, tá pedindo para abrir. Ele só tá pedindo para criar, é isso? Ah, ok. Copiar nano apt torlice. Nossa, fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Acrescentar seguinte entradas. Tá, a gente fez a instalação só da dependência, agora que a gente vai criar o arquivo para colar. Perfeito. Muito obrigado, Antônio, pela lembrança. É isso mesmo. Já fizemos a instalação, vou cortar isso daqui depois na edição. No caso, agora a gente abre o arquivo para copiar esse conteúdo aqui para dentro e poder salvar apertando Ctrl S e depois Ctrl X. Então a gente já sai. E daí está criado o arquivo. Mais uma vez, muito obrigado, Antônio. Vamos entrar agora com o usuário sudo, no caso, no superusuário, né? Fazendo o comando sudo su. E vamos fazer o wget para poder fazer o download, agora sim, do projeto da Redditor. Fizemos o wget, vamos voltar aqui para o nosso usuário anterior com o comando exit. Em seguida, agora a gente vai fazer a instalação após feito o download. Vamos ver quanto ele vai demorar. Ó, novamente uma confirmação pedindo para fazer Y para confirmar. E feito. Estamos tranquilos agora. Nossa privacidade já está começando a ser construída. Vamos abrir esse próximo arquivo aqui na linha 56, que ele já vem certinho aqui na linha que a gente precisa. Apagar o hashtag aqui na frente da Control Port 9051. Vamos novamente sair desse arquivo apertando Ctrl S e Ctrl X. E, por último, fazer o reload aqui do Tor, com sudo systemctl reload Tor. E daí no final ele vai pedir para a gente só confirmar se tá tudo certo, tá tudo instalado, tudo rodando redondinho do jeito que a gente precisa. Nem tudo vai ser assim um mar de rosas, porque tem muita coisa que tem incompatibilidade entre AMD e ARM64. E daí depois ele pede para fazer o journal aqui para ver se está tudo correndo bem. Eu vou acreditar, eu vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem como é a saída, mas tem um exemplo aqui também, ok? Daí aqui no seguinte comando agora eu vou fazer aqui um clear para limpar a minha tela. E vamos fazer a instalação da rede IP2. Ela não é obrigatória, mas é bom que você tenha uma redundância de rede. E ela vai ser utilizada principalmente pelo Bitcoin Core para poder fazer essas comunicações com outros nodes, para não depender só da rede Tor. Então a gente vai clicar aqui em instalação de IP2, vai colar aqui no terminal. Esse daqui é muito mais simples. Daí foi importado e no final a gente vai fazer a instalação. Segue. Aí tem algumas adaptações que a gente vai fazer ao tutorial de hoje, dependendo da necessidade, tá? Mas eu vou comentar com vocês em seguida. Feita a instalação do IP2, né? Essa é a instalação mais raiz que vocês vão encontrar, então vai rodar no Raspberry Pi, ao contrário do Umbrel, que pode rodar, mas com muita dificuldade. Instalada aqui, a gente pode verificar a versão, copiando o IP2 version. E daí também temos aqui outros logs que a gente pode observar, as saídas aqui, ó, das portas que o IP2 utiliza e etc. Enfim, parte mais importante feita aí sobre esse passo a passo. Deixa eu só verificar aqui se eu não me esqueci de nada. IP2 e vamos seguir para a instalação do ator principal da stacking. Hoje a gente vai fazer só até a instalação do Bitcoin Core, já é bom demais.
Já tem bastante coisa aqui para quem está começando. A gente vai começar aqui o processo de instalação. Tem aqui algumas coisas para você ler depois com calma também, sobre história e sobre o tamanho. Isso daqui, ó. Já estamos em quase 800 gigas, já, se não chegando. Vamos começar criando o arquivo /temp. Criando não, né? Acessando, perdão. Depois a gente vai definir uma variável chamada de version 29.1 e vamos copiar os arquivos, no caso fazer o download deles com wget. São 3 comandos, esse de cima aqui que é o mais demoradinho, se eu não me engano, pelo fato de ser o Bitcoin Core de fato e não confirmações que a gente vai utilizar. Aí o segundo e o terceiro comando aqui para baixar chaves e verificações que nós vamos fazer no seguinte passo, que é utilizar esse daqui, SHA-256, para poder verificar as assinaturas. Tudo ok, a gente vai prosseguir mais uma vez. Vamos verificar um URL lá, baixando então, verificando essas assinaturas, perdão, do Bitcoin Core, do software que a gente está fazendo o download. Daí a gente importou todas elas aqui e agora sim, vamos verificar, perdão. Aqui, todas verificadas, aqui ó, boa assinatura, quer dizer que essa é uma assinatura realmente, ela está desconhecida por mim, mas que é uma assinatura que não foi violada de alguma forma. No caso, como nós baixamos já anteriormente e nos encontramos atualmente, eu vou até mostrar para vocês com o comando ls. Estamos no arquivo temporário aqui do servidor. Agora nós vamos fazer a descompactação do Bitcoin Core. A gente vai abrir ali a caixinha dele, né? Fazer o, como chama? O pessoal faz quando chega um produto novo. Enfim, tá aqui descompactado tudo. Unboxing. Vamos fazer um unboxing do Bitcoin Core. Muito obrigado, Antônio. E daí utilizar esse comando aqui, que é para jogar os binários num lugar onde a gente consiga utilizá-los de forma fácil, que é esse comando com install. Enter, eles já foram jogados. Se você não tiver nenhuma saída, quer dizer que deu certo. Então a gente vai prosseguir. Podemos já ver a versão do Bitcoin Core que está instalada. Óbvio, é claro, eu me esqueci desse fato. Que era uma das adaptações que eu falei que a gente ia ter que fazer. O que está acontecendo? Eu estou usando o Raspberry Pi 4. Já até cometi essa gafe aqui para poder falar com vocês. Esse binário que a gente fez o download, como vocês podem ver aqui, ele usa uma arquitetura AMD64, que é designada aqui por x86 e underline 64. O que a gente vai ter que fazer aqui para poder utilizar no nosso Raspberry Pi? A gente vai acessar essa página aqui, que é a página que a gente veio aqui em cima e fez o wget, né? A gente tem a versão aqui, ó, nesse link aqui a gente vai copiar até binário aqui, ó, e vai colar aqui, e daí ele vai cair nessa página. Não precisa necessariamente acessar isso, basta saber que quando você for baixar o arquivo aqui nesse passo a passo aqui, você vai ter que baixar o que é a versão ARM64. Então a gente vai fazer o quê? Copiar o mesmo endereço que a gente tinha copiado antes para fazer o download. Vamos colar aqui. E daí a gente vai voltar aqui onde está escrito x86 e 64 e vamos copiar o que está aqui em cima, que no caso é a versão, essa daqui é a 30, mas a gente vai baixar aqui, vamos ver, a versão era 29 ponto alguma coisa, correto. Deixa eu só ver se não teve nenhuma alteração aqui. Vamos voltar aqui para binários. 29 ponto qual? 29.1 é a do tutorial, então nós vamos seguir a 29.1. Mesma coisa, só então a gente vai trocar AMD, vai trocar x86 por AARCH64. Então vamos lá. Apaga isso daqui e coloca AARC64. Vamos ver se está tudo certo. Linux
tar.gz. Perfeito. Agora sim, baixando a versão correta. Deixa eu copiar o link aqui, mais fácil. Pronto. Aqui, no caso, a gente vai então apagar essa linha e vai colar o link aqui. Ok. Agora sim, a variável a gente vai acabar não utilizando, mas tanto faz. O importante é a gente conseguir fazer o download. Agora sim. Mesma coisa para os links posteriores, tá? Na verdade, aqui nem tem nada, né, de versão, no caso, seria só as assinaturas, então, que a gente tem que mudar. É só essa linha primeira aqui que eu estou apontando aqui. Vou até deixar esse link aqui para vocês, que fica mais fácil. Ctrl A, Ctrl C, eu vou colar aqui no chat do Discord. E daí a gente vai utilizar esse link aqui. Copiar endereço do link. Eu baixei até a versão debug. Olha só, tá errado também. wget. E agora sim o comando certo. Obrigado, deuses da edição. E esse é o link que a gente vai utilizar, no caso hoje, para fazer a instalação do Bitcoin Core no Raspberry Pi 4. Mais uma vez o download, vamos achar aqui, então, feito o download, faz a cópia das chaves, assina elas novamente para poder verificar que é um download confiável que você está seguindo. E daí, no caso, a gente vai fazer o processo de instalação mais uma vez, copiando aqui agora para a gente descompactar. Mesma coisa, aqui, como a gente baixou um arquivo diferente, ele vai ter outro nome. Então, a gente vai fazer, eu vou dar até um clear para ficar mais fácil de ver aqui, fazer um ls, e a gente vai procurar aqui, ó, agora sim a versão correta, ó, com AARCH64, ARC, acho que é assim que se pronuncia. Então, a gente vai substituir esse nome aqui no comando por esse nome, que é o nome correto do download que a gente fez para a nossa arquitetura do processador. Então, eu vou voltar aqui o cursor, vou apagar aqui essa parte do Bitcoin e vou colar a que a gente está fazendo a instalação correta agora. Ele vai descompactar mais uma vez, unboxing, e vamos fazer a instalação. Aqui nada falando sobre versão, então a gente vai só dar o Enter. E agora sim a gente vai tentar executar o Bitcoin --version. Agora sim, tudo funcionando como deveria. Bitcoin Core na versão 29.1. Vamos aqui, se você quiser, você pode apagar os downloads anteriores aqui que você fez para limpar ali o seu temporário, mas ele vai apagar isso depois de qualquer forma. Você vai agora... Opa, perdão, estava aqui na de cima de novo. Nós vamos adicionar... E isso daqui é um processo que pode ser feito ou pode não ser feito, mas para seguir o tutorial hoje eu vou fazer. O recomendado a se fazer é criar um usuário para cada serviço que a gente vai ter no nosso canivete suíço do Bitcoin, pela questão de segurança, onde você, às vezes, se tem alguém que tem o acesso a uma porta que não deveria, de alguma forma, ele não vai conseguir ter acesso ao servidor todo. Então, a gente vai seguir assim hoje. Vou dar um clear aqui na tela mais uma vez. E vamos criar o usuário chamado Bitcoin com esse comando sudo add user, o mesmo que a gente tinha usado anteriormente, para poder criar o usuário anterior. Ok, no changes, vamos ver de novo. Ok, já existe. Eu tentei rodar mais uma vez, ele já falou que já existe. Nós vamos adicionar os grupos corretos, né? No caso, se eu não me engano, a gente está adicionando o admin, o grupo Bitcoin. Em seguida, a gente vai adicionar também ao grupo Debian Tor, para a gente poder fazer acesso à rede Tor. E depois a gente vai criar o usuário, o diretório data. Primeiro a gente vai fazer mkdir /data
Então, a gente vai criar a raiz ali, né, no barra, sudo mkdir barra data, criando agora sim com permissão de superusuário. Então, vamos até navegar para lá, cd barra data. A gente navegou, estamos aqui dentro do diretório data, que obviamente está vazio. Vou dar um clear mais uma vez. E agora sim, vamos criar um diretório dentro desse diretório que nós criamos, chamado de Bitcoin. Criado a pasta Bitcoin, agora nós vamos dar permissão, né, vamos dar a posse, na verdade, né, para o usuário Bitcoin, com o sudo chon, e depois vamos fazer um login com o usuário Bitcoin usando sudo su-bitcoin. Tudo copiando e colando sem digitar nada no terminal praticamente até agora. Feito o login no usuário Bitcoin, limpei o terminal mais uma vez. Nós vamos criar um symlink. Esse link é um link simbólico que aponta como quando a gente vai criar um atalho no Windows. Você vai criar um link para a pasta data apontando para a home do Bitcoin, que é a que a gente está atualmente fazendo ls-la. A gente consegue ver aqui, ó, o link foi criado com sucesso. Inclusive é o que o tutorial fala aqui. E depois, em seguida, a gente vai acessar com cd bitcoin a pasta .bitcoin, que é a que a gente acabou de clicar o link, que na verdade a gente está acessando localmente na nossa home, mas a gente está indo lá para o barra data barra bitcoin, que a gente criou anteriormente ali. E aqui a gente vai baixar agora um script Python chamado de rpcalf, onde a gente vai criar as credenciais do nosso Bitcoin Core. Baixado esse script Python direto lá do site do Bitcoin Core, no caso do GitHub do Bitcoin Core, a gente vai executar ele da seguinte maneira, copiando esse comando de baixo aqui, colando. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar outro nome que não seja minibolt, mas esse daqui eu recomendo fortemente que vocês mudem, porque senão você vai estar deixando sua porta aberta de casa, né? Você botou um cadeado na porta e deixou a porta aberta. Então você precisa mudar essa senha no final desse comando. Você vai digitar a senha que você quiser, nesse caso eu vou usar teste 1, 2, 3, 4. Vou dar Enter. E daí ele gerou essa linha aqui, que é a linha que a gente vai precisar inserir dentro do arquivo de configuração do Bitcoin Core que a gente vai criar agora. Então, criamos aqui o arquivo com esse comando e vamos copiar o conteúdo dele aqui para dentro. Temos aqui muita coisa mesmo. Inclusive, deixa eu ver uma coisinha. Aqui, essa parte de baixo aqui, ela é importante a gente manter ela descomentada para acelerar o processo de sincronização do nosso Bitcoin Core. A gente vai subir lá para o começo do arquivo, eu vou salvar para não precisar ter algum erro e daí precisar colar de novo. Vou clicando a setinha para cima, vou acessar de novo a linha que eu estava anteriormente e entrar no arquivo mais uma vez. E aquela linha que a gente tinha feito anteriormente, inclusive eu esqueci de copiar ela aqui, ó, a rpcalf, a gente vai copiar ela. Se vocês não conseguirem copiar com Ctrl C, aperta Ctrl Shift C, que às vezes também funciona, dependendo do sistema operacional. Vamos entrar aqui no arquivo mais uma vez do bitcoin.conf, que a gente criou com esse comando anterior aqui. E aqui a gente vai apagar essa linha que já ficou aqui no placeholder aqui, né? Vamos apagar essa linha aqui em Connections e vamos colar o rpcalf, que é o que a gente tinha utilizado anteriormente, que a gente gerou anteriormente, perdão. E daí com Ctrl S e Ctrl X, salva mais uma vez, o arquivo está lá onde deveria estar. Se você quiser, você tem as opções de ativar e desativar IPv4, Tor, I2P, tanto faz. Eu até acho que falei o nome errado ali, antes eu estava falando IP2, mas é I2P. E por fim, a gente vai dar as autorizações necessárias para o arquivo do bitcoin.conf. Perfeito, com o comando chmod 640. Vamos fazer o logout do usuário Bitcoin. Então, agora para ficar mais fácil de enxergar, fiz um clear mais uma vez. E por último, a gente vai fazer a instalação, vai fazer a criação do serviço do Bitcoin Core, onde ele vai ficar rodando em segundo plano.
vocês podem ver, toda vez que a gente vê aqui, o verdinho é o usuário, o arroba, depois do arroba é o nome do servidor, e por fim, aqui na pasta que a gente está, é o data. É sempre bom ficar de olho onde você está, porque se você vai fazendo esse passo a passo e não vê onde você está, engata um no outro, você pode acabar se enrolando nesse passo a passo. Então, vê sempre onde você está, se for necessário, volta para a home do seu usuário, fazendo CD, e sempre limpar o terminal para ficar mais fácil de ver. Cola aqui, então, o comando de criar o serviço com o sudo nano na pasta adequada ali, né, no diretório adequado. Cola aqui o, o exemplo que a gente tem abaixo. Como nós criamos já o usuário Bitcoin e ele foi instalado, o Bitcoin Core, no usuário Bitcoin, então a gente vai manter aqui Bitcoin grupo e usuário aqui em cima, não vamos nem modificar nada aqui, só vamos apertar Ctrl S, Ctrl X para salvar. Vamos ativar, fazer o enable dele, permitindo com que ele fique ativo para toda vez que iniciar o sistema, ele já iniciar junto com o sistema, ou seja, reiniciou o seu computador, ele já vai começar sozinho. E daí no final aqui, com o start, eu vou pular essa linha por enquanto, vocês já vão entender por quê, ou até vou fazer como o tutorial manda. Vou abrir outra janela aqui, vou fazer o acesso via SSH de novo, que eu demorei muito tempo para entender o porquê que ele pedia para fazer isso antes. Mas é para quê? Você já colar aqui. Ah, ó, a tela já até aparece aqui quando eu faço o login via SSH, né? Que eu tinha falado para vocês antes. Porque se a gente abre uma nova janela e cola esse comando journal, você vai ver que ele vai ficar em branco. Não vai acontecer nada. Mas a mágica acontece quando a gente clica nesse de baixo e cola, que é para fazer o start do servidor. Aí quando a gente cola aqui e dá o enter, se você entra aqui, ele já começa a cuspir a torta e a direita a log aqui para a gente poder ver o que está acontecendo no nosso Bitcoin Core. Ele já vem falando aqui de cima, aqui, ó, que iniciou, passou alguns parâmetros aqui, a gente já achou um Bitcoin Core compilado, vocês não precisam saber o que é isso agora. Passou algumas configurações aqui para fazer conexão ali, que foi passado pelo Bitcoin config file aqui, ó, os argumentos. Wallet disable e etc. Tá aqui, ó, abrindo a database, que é a level database. Temos aqui outras coisas, ó, carregando o block index, que é um livrinho de blocos que o seu tutorial, que o seu Bitcoin Core usa. Tá checando outras coisas aqui, ó, abriu a database mais uma vez, conectou ao Tor de forma com sucesso, né? Fez a autorização via Safe Cookie. Temos várias informações aqui, ó. IP2 também se conectando. Então é importante ver esses logs para saber se está tudo funcionando direitinho. Acompanha aqui comigo o que eu fui passando aqui, ver se está presente no seu, ver se você não pulou nenhuma etapa, porque é bastante fácil disso acontecer. Autenticou. Aqui, ó, pegou o SOX5, no caso SOX, que é a conexão com a Tor, e já começou aqui o download dos block headers. Então, assim, basicamente aqui a gente já terminou, entre aspas, a instalação. Opa, deixa eu tirar o OBS daqui da frente. Ah, mentira. Será que ele pegou? Acho que ele não pegou o OBS. Ok. O... Aqui a gente já basicamente terminou a instalação, porque toda vez que você iniciar esse computador agora, conectar ele na rede, ele já vai se conectar. Se você tiver na mesma Wi-Fi, ele já vai conectar no seu Wi-Fi e começar a sincronizar novamente. Você pode até movimentar esse servidor de lugar. Ou então você pode simplesmente já deixar ele aí, que ele vai fazer agora a sincronização, primeiro dos block headers, que é a parte onde ele vai ver quantos blocos estão disponíveis na rede, e depois ele vai começar de fato o download dos blocos, que é a história do Bitcoin até os dias de hoje, que é onde a gente vai conseguir verificar todas as nossas transações, fazer transmissões para a rede, tudo sem depender de ninguém além de você e o seu computador. Você pode fazer isso via CLI ou você, como de forma recomendada, usar uma hardware wallet. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais coisa. Eu vou sair aqui dos logs. Tem mais coisa para a gente não esquecer que é importante, que é fazer o link
no caso do home do usuário admin também, lá com a pasta data, para você poder acessar do usuário admin os arquivos de configuração e etc., que é nesse comando aqui um pouquinho mais para baixo. Tem aqui a parte dos block headers, ó, que a gente foi onde a gente saiu lá. E vamos fazer esse link aqui com esse comando aqui. ln-s. Tá linkado, se a gente fizer aqui o clear, fizer ls-la, vamos ver aqui o link, cadê? Não foi? Ele costuma ter sempre esse erro e ele pede, a seguir vai-te pedir para corrigir, isso é normal. Não, ele não criou o link correto. Isso já é esperado e inapropriado. No passo a passo, né? Tô vendo. Será que tem alguma Sim, coisa de errado aqui? A gente precisa dar uma olhadinha isso depois. já é esperado, isso já é esperado. Tens que seguir isso e ele corrige-te. Ok. Ele diz-te aí como corrigir. De qualquer forma, isso não é extremamente essencial. Você vai conseguir utilizar, mas você vai ter que fazer login com o sudo su lá de novo, traço Bitcoin com o seu usuário. Você consegue fazer tudo por lá. É um pouquinho chato, mas também é o recomendado, porque se você edita o usuário de configuração, por exemplo, do Bitcoin Core usando o usuário admin, né, sem fazer esse comando sudo su, você tira a permissão dele. Quando você salva, o seu Bitcoin Core para e ele não funciona mais. Então, o importante é sempre que for mexer em algum arquivo dentro da pasta /data /Bitcoin, você ter feito o sudo su Bitcoin antes. Senão você vai quebrar o seu Bitcoin Core, vai ter que mudar as permissões, vai fazer esse 640 aqui de novo que a gente tinha feito aqui em cima, ó. Você vai rodar esse comando aqui de novo para poder consertar ele. Cadê? Aqui, ó. chmod 640 do bitcoin.conf. Aí você dá autorização de novo, ou você pode fazer o sudo chon, dependendo do que você mudou, que é aquele primeiro que a gente tinha feito aqui em cima, quando a gente foi criar o /data, enfim. E daí você consegue botar ele para funcionar. E de fato, isso que o Antônio falou, ele pede aqui para remover, no caso, agora a gente vai remover aqui, deixa eu até dar o clear. Remover aquele link simbólico que a gente tinha feito, que agora está aqui representado pelo ponto Bitcoin. Opa, sudo. Ah, tá, eu tô logado como Bitcoin. Eu vou sair dele. O usuário Bitcoin ele não pode usar sudo, né? Eu vou remover aqui agora sim o ponto Bitcoin. Perfeito. E depois nós vamos fazer o link novamente. Vamos testar mais uma vez. ls-la. Agora sim, tudo correndo como esperado. Então, agora sim, acabou o nosso passo a passo. Temos até aqui, se você quiser utilizar esse comando aqui de baixo, fazer o clear mais uma vez. Esse comando aqui de baixo é interessante para você poder acessar o seu Bitcoin Core via IP2 ou via rede Tor. Então, você fazendo esse comando aqui, você vai dar, eu posso mostrar para vocês esse endereço, porque ele vai dar acesso ao meu Bitcoin Core aqui, só que no caso eu vou formatar ele. Mas vocês podem usar para não ter que utilizar a internet tradicional, ClearNet, né, para poder fazer login no seu Bitcoin Core. Isso vai ser útil em outros tutoriais lá na frente. Agora sim, finalizados. Tudo correndo bem. Vou mostrar só agora alguns comandos de verificação. Tem esse que o próprio tutorial já dá, mas eu vou recomendar outros aqui e a gente vai repassar por alguns para ficar bem gravado. Vai ser só o sudo systemctl status tor. Opa, digitei status errado. Status tor. Ele vai aparecer aqui como ativo, funcionando. Vamos fazer a mesma coisa, vamos ver aqui se temos do IP2, I2P, eu sempre me confundo, tá? Ele não tá como serviço, então não tem problema. A gente vai verificar também o Bitcoin Core, então com Bitcoin D no final, só trocando a última palavra, vai continuar tudo igual. Sudo systemctl status Bitcoin D, e aqui a gente vê também a sincronização que continua lá, ó, 54,4% dos block headers já baixados, e Ctrl C para sair. Tá rodando, esse é o primeiro passo do nosso passo a passo. Lembrar de depois que isso daqui chegar em 100%, não esse dos block headers, porque ele vai começar essa pré-sincronização, aí depois ele vai começar a sincronização de fato dos blocos. Você tem que vir e desativar
esse db cache, você vai entrar com esse comando aqui. Vai dar um clear para limpar a tela. Você vai clicar com o botão direito. Inclusive, isso é muita coisa que a gente esquece e depois fica consumindo memória do seu computador local. Você vai fazer esse sudo nano, acessar o bitcoin.conf. Ó, e eu já estou fazendo uma coisa errada que eu não deveria estar fazendo, acessando com o usuário admin. Eu vou fazer sudo su bitcoin. E daí sim, agora eu vou fazer acesso ao bitcoin.conf. Só que sem sudo no caso. Sem sudo porque eu estou com o usuário Bitcoin e ele não precisa de autorização porque ele é o dono do diretório. Vocês vão vir depois do final da sincronização da sua blockchain, vocês vão vir e vão comentar essas duas linhas aqui de baixo. Vou colocar um hashtag na frente aqui, né? Um jogo da velha. Porque daí você vai fazer com que o seu Bitcoin Core E consuma lá em menos cima também. recursos. Aonde, Lá em Antônio? cima também, no index 1. Ah, não. O index a gente pode deixar. Ele vai acabar consumindo. Cadê? Esse TX index, você fala? Sim, são 3 linhas para comentar. Ah, sim. A terceira linha é que no caso não estava no Bitcoin, no Bitcoin.conf de exemplo. Mas tem essa daqui, o Assume Valid. Que daí ele acelera um pouquinho o processo de sincronização. Tá aqui Está em lá cima? também, eu assumo. Cadê? Tá, mais acima. Acima do rato um bocadinho. Acima, mais acima. Assume Mais Valid. acima. É Esse aí, mesmo? esse. Olho cirúrgico, Antônio. Muito obrigado. E daí a gente desativa ela aqui também. No caso, ela não está junto, mas você vai subir aqui e vai fazer a desativação dela também. E daí apertar Ctrl S, Ctrl X para sair. Vai fazer Exit. E sempre lembrar, depois de você mudar alguma configuração, você precisa reiniciar o serviço. Então, daí você vai fazer o systemctl restart bitcoin d. No caso, com sudo, né? Sempre precisa ser feito com sudo. E daí você vai reiniciar o seu serviço para poder para subir essas alterações que você fez. Se você não fizer o restart, você não está subindo, ele vai ficar com as configurações anteriores, ok? E agora sim, terminamos aqui nosso conteúdo. Eu vou parar a gravação, que já deu 1 hora.